Olá pessoal, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área, e eu estou aqui para falar a respeito da possibilidade de recursos das questões, de banco de dados relacionais e SQL que caíram nos concursos de analista e auditor da Receita Federal. Várias pessoas já estão me procurando, pediram para que eu fizesse um vídeo tratando sobre o assunto e das possibilidades pós a manutenção dessas questões no gabarito definitivo. Em primeiro lugar, assim, eu lamento muito pela FGV, porque eu acho que, assim, visivelmente, os examinadores, o examinador envolvido, eu acho que ele foi pouco profissional na manutenção dessa questão. E essa carência do profissionalismo, para mim, ela está explícita nos argumentos que eles entregaram para manter os recursos, Não vou repetir aqui, porque se você está vendo esse vídeo, você já está envolvido com esse concurso. Eu não vou repetir aqui por completo os argumentos, mas de uma maneira geral, nós tivemos alguns argumentos no sentido de que questão de banco de dados relacional, eu estou abordando o banco de dados relacional porque isso é usado em SGBD, E como isso é usado em SGBD e principais SGBDs estão no edital, eu posso cobrar. Ou então no sentido de que, como o SQL é algo central em principais SGBDs, eu posso trazer esse conteúdo. Eu vi uma argumentação muito precária aqui, que é no sentido de tanto que banco no SQL é distante de SGBD. Ele começa confessando isso, Mas ele fala que, mesmo assim, alguns produtos permitem o uso de SQL, tanto que falam que NoSQL é not only SQL e não NoSQL. Cara, aqui para mim o examinador se entregou o quanto que ele não domina o assunto. E isso é pobre. E aí eu vou mais além, Isso é tão pobre, para mim a grande prova de que o examinador não domina o assunto é que, se você olhar bem, tanto para a prova de analista como para a prova de auditor, nós não tivemos questões verdadeiras de bancos no SQL, A gente não teve nenhuma questão de chave-valor, de orientação ao documento, de gráfico. Não, por quê? Na boa, porque o examinador não conhece o assunto. Então ele viu ali, caramba, tem NoSQL, mas NoSQL é not only SQL. Quer saber? Vou empurrar umas questões de bancos de dados relacionais e SGBD aqui mesmo, porque a FGV, por ter muito concurso da área fiscal, ela deve ter um monte de questão nesse banco de dados. Ele empurrou questões tradicionais, pela ausência de questões, para mim, pelo pouco conhecimento sobre o assunto. E aí, no final das contas, sustentou a marra para não anular as questões, alegando que aquilo estava no edital. Então, assim, para mim, isso está muito claro, E existem pontos para você que pretende posteriormente recorrer. Já estou vendo várias pessoas falando em buscar na justiça, e eu acho que essa pessoa tem razão, tá? E existem alguns pontos na linha de argumentação que, para mim, o examinador se joga contra si mesmo e que eu acho que vale a pena você prestar atenção. Em primeiro lugar, quando o examinador aqui, ele fala que tem SQL dentro de bancos de dados no SQL, tanto que autores falam que no SQL é not only SQL, cara, pra mim ele enfiou uma corda no pescoço com uma força gigantesca. Tem um livro do Martin Fowler, que é o NoSQL Essencial, que é a bíblia de NoSQL, no qual o autor ele fala muito claro, que alguns, eu acho que eu tenho aqui, porque eu estou com o computador na minha frente, ele fala até assim, tem várias pessoas falando, a maioria, ele ainda fala, a maioria das pessoas fala que NoSQL é not only SQL, mas essa interpretação traz problemas, tá? Por quê? Porque se fosse para ser NoSQL, ele começa falando da grafia, e ele fala que não faz sentido chamar NoSQL de not only, uns exemplos bem grosseiros aqui, no sentido de que, se você provar que preto e branco são iguais, faixas pretas e brancas são iguais, as pessoas vão começar a ser atropeladas nas ruas. Assim, o autor, ele dá um banho, E ele ainda fala, claramente, para começar, existe o fato óbvio de que bancos de dados no SQL não utilizam SQL, Se esse examinador, que ele usou essa argumentação, se ele trabalhasse com NoSQL na prática, para mim ele não trabalha, porque ele não botou questões verdadeiras de NoSQL na prova, ele saberia que NoSQL não usa SQL. Claro, existem linguagens, como por exemplo Cassandra, que são linguagens análogas ao SQL em algumas partes que lhes são convenientes, e são diferentes em outras. E o Fowler até fala isso por uma questão de didática, para você conseguir transicionar alguém com facilidade do mundo SQL para o NoSQL, tem coisas ali que são semelhantes e coisas que são divergentes. Mas não é porque tem coisas semelhantes ao SQL que SQL é NoSQL. Fala, não, isso não é.
SQL. É uma linguagem análoga ao SQL. Cara, isso é muito fundamentado, assim. Isso é deixado de uma maneira muito clara. Tanto que o examinador, na manutenção do recurso, ele fala que o NoSQL se distancia dos principais SGBDs. Então, para mim, tem uma falha de raciocínio muito grave, tá? No momento que ele fala que o NoSQL, ele usa, ele é not only SQL, cara. Para mim, o examinador sentar nisso mostra que ele conhece pouco sobre o assunto, tá? E isso tem bibliografia para você recorrer. O ponto mais grave, ao meu ver, na linha argumentativa, é o examinador ter questões, e aí eu digo que tem algumas questões, tanto de técnico de analistas, que as questões não são sobre esses GBDs. As questões são sobre banco de dados relacional. Cara. As questões, tem uma das questões aqui, cadê? Tem uma das questões aqui. Assim, a questão é, considere em um banco de dados relacional, aquela questão de insert e update. Essa questão, gente, é sobre banco de dados relacional. E aí, isso é feio, né? Isso para mim é uma das questões, essas questões de banco de dados relacionais são as mais fáceis de você recorrer na via judicial, no meu entendimento. Por quê? Porque o edital ele é muito claro, tá? Você pega o edital, ó, vai cair bancos de dados não relacionais, né? Bancos de dados NoSQL, modelos NoSQL. Cara, se o examinador no edital ele listou o banco de dados não relacionais, e aí não falta bibliografia de apoio Microsoft, Amazon, para você elencar o seguinte, cara, existem dois eixos, dois grandes tipos, duas grandes classes de bancos de dados. São os bancos de dados relacionais e não relacionais. Isso é fácil de você mostrar, né? Tanto que o examinador sabe que os bancos de dados não relacionais se distanciam dos principais GBDs. O examinador sabe que são duas grandes categorias, bancos de dados não relacionais e relacionais. E aí vem a pergunta, se o elemento relacional é algo tão importante para a literatura, a ponto de você separar bancos de dados não relacionais de relacionais, por que raios o examinador explicitou bancos de dados não relacionais no edital e não faz nenhuma alusão a bancos de dados relacionais e cobra uma questão na prova que versa sobre bancos de dados relacionais? Isso aqui para mim é uma faca no pescoço, tá? Então é possível redigir isso de uma forma melhor, de uma forma mais técnica e mostrar para um juiz, porque o juiz não entende da área de tecnologia, e aí que você tem que tomar cuidado, tá? Na hora de você fazer um parecer técnico, porque o juiz não é da área de tecnologia. Então, se você ficar se aprofundando tecnicamente demais em assuntos de tecnologia, você vai fazer com que o juiz se afaste daquilo, entenda que aquilo é mérito e o juiz não possa julgar. Então, existe uma tecnicidade para você simplificar para o juiz e dizer, ó, juiz, existem bancos de dados não relacionais e relacionais. Olha, banco de dados não relacionais, está aqui no edital. Bancos de dados relacionais não está no edital. E nós temos uma questão aqui que versa claramente sobre bancos de dados relacionais. Essa questão está fora do edital. E aí, você pode pedir, né, mostrar a nítida extrapolação do edital para você recorrer em cima desse assunto. Tá? Último item, a única complicação que eu vejo para um eventual parecer é você ficar batendo muito na questão de SGBD. Porque para um juiz entender que os principais SGBDs relacionais que foram cobrados na prova são equivocados, você precisa de uma argumentação um pouco mais verbosa, um pouco mais demorada, que é possível de ser feita, mas aí você tem o risco de você perder o juiz, né? Ou então deixar essa argumentação mais pro final, pro juiz, isso aqui é mérito, eu não vou julgar sobre isso. Tudo bem? Mas para mim, pelo menos 4, quando eu pego as questões de analistas, as de analista e as de auditor da Receita, pelo menos 4 das 5, para mim fica claro que é possível pedir anulação por extrapolação do edital, né? Mostrando inclusive palavras do próprio examinador. NoSQL se afasta dos principais SGBDs. Para mim isso aqui, ó, o examinador já está falando que se afasta. Então vamos pegar o que o Martin Fowler está falando, tá? E vamos pegar que o examinador está falando que não SQL é NoSQL para você constranger, né? Você mostrar para o juiz que a argumentação da própria FGV ela é fraca, porque ela não deixa, porque ela não se apoia porque ela se apoia em interpretação errônea que o próprio autor ele explica, né? A FGV está falando que NoSQL é not only SQL. Aqui, ó, esse not only SQL é equivocado. Tem autor que explica com todas as letras, tá? E você tem passagens do livro dele que mostram que essa argumentação do autor da FGV é equivocada. Tudo bem, gente? Então, assim, o vídeo até ficou mais longo do que eu gostaria, mas para as pessoas que estão pleiteando, né, entrar na justiça, tá, para recorrer em cima dessas questões, na minha visão, pelo menos 4 questões de 5 aí você tem como você tentar buscar anulação. E eu me coloco aí à disposição, se porventura vocês quiserem a opinião, quiserem que eu explique isso em mais detalhes, contribua com o parecer de repente,
eu posso ajudar vocês nessa jornada, tá? Eu também tô muito indignado, cara. Assim, faltou humildade, pra mim isso é falta de humildade, né? E assim, a humildade com a falta de conhecimento técnico é que gera arrogância. E pra mim as palavras do examinador da FGV, naquele texto ali, tem um quê de soberba ali nas entrelinhas, tá? Tem um quê de soberba, mas, sabe, mas que tá refletido numa argumentação que serve para enganar quem conhece pouco o assunto, e para mim tá materializado nas questões de prova. Ele fez questões de prova de SGBDs e bancos relacionais porque ele não sabia, não tinha questões boas de dados não relacionais para cobrar, né? Aí você, que é o candidato que estudou bancos de dados não relacionais, estudou os principais SGBDs não relacionais, né, encontra uma prova tradicional porque o examinador não sabia fazer questão de banco não relacional. Essa é a verdade. Então, assim, eu me solidarizo com vocês que estão passando por essa situação. Se quiserem contar com minha ajuda aí para trazer esses argumentos, eu me coloco também à disposição. Grande abraço, galera. Rumo à Receita Federal do Brasil.